Shalom, shalom, amado. Os abençoe, que o Eterno nos dê ricas bênçãos. Bom, eu estou aqui para agradecer a vocês pelo crescimento do canal, pedir para que vocês não só visualizem, mas assistam. Estamos precisando de horas assistidas. E se chegamos até aqui foi por causa de vocês. Deixem sempre sua curtida, seu comentário, um amém já ajuda, né? E eu sou daquele que eu ajudo outros canais de Techuvá. Então eu tenho muita prontidão a ajudar. Embora já ontem eu fiz 8 anos de caminhada de Techuvá, gradualmente, não foi de uma hora para outra, mas certeza de quem me colocou aqui foi o Eterno. E a visão bíblica que me deu o Eterno foi sem os concílios. Mostrou a origem, mostrou tudo, foi iluminando os caminhos e tirou os concílios católicos. As fontes que eu fui examinar, então, para estudo, foi judaicas. E eu conheço as fontes judaicas, e muitas pessoas chegaram para mim e falam muitas das coisas. É uma coisa que eu vou deixar para vocês também, que eu vejo no movimento evangélico, embora nem todos são assim, mas eu vejo isso deles, de bom. Nem tudo está errado, claro, mas isso daí é bom. Me mostre no texto, né, o que é que está sendo dito aí. Então, o que eu vejo muito em pessoas que acham que conhecem o Talmud, acham que conhecem a Mishnah, acham que conhecem o Zohar, e querem colocar as interpretações dos concílios nesses escritos aí orais. Não dá, não encaixa. São duas teologias, já falei, tem um vídeo aqui nesse canal, no nosso canal, procure. São duas teologias totalmente diferentes. Eu falo teologias entre aspas, para que vocês entendam que uma é a teologia grega. Ela é filosófica, ela surge depois, nos concílios de Nicéia, que são de em diante, vai divinizar o Mashiach nesse concílio, e vai dizer que ele tem Elohut. É aí que diz. E daí em diante é que alguns segmentos, eu vou dizer aqui que quais foram as minhas referências inicialmente. Nenhuma. Foi somente o Eterno falando comigo. O que aconteceu foi que ele falou comigo. Então ele deu as diretrizes, mostrou que a minha fé antiga estava errada. Então isso é para mim. Eu não posso pegar a minha régua e colocar na do outro. A mesma pessoa que está no lado aí, que tem o Ruach HaKodesh, tem o Espírito Santo que converteu, se fizer a oração que eu fiz, eu acredito que ele vai responder sim. Mas ele respeita livre-arbítrio. Então, muitas pessoas não querem saber a verdade, acham que está muito bom assim, obrigado. E não querem um incômodo de buscar e... Não querem. Então, mesmo Rav, mesmo Rabino que diz que o Eterno, ele reconhece Yeshua como Mashiach, o mesmo Eterno que mostrou, o mesmo Rua que mostra para esse Rabino que ele vê ele como Mashiach, não como um ser humano normal, e ele enxerga dessa forma, embora acredite que Yeshua é criado, é o primogênito de toda a criação nesse sentido, o mesmo texto é usado por outro rabino que acredita que, ou um pastor, um moré, depende, que acredita que não, que ele é divino. Então isso vai de uma revelação progressiva do Eterno, e eu não falo, eu não discuto. Porém, quando alguém chega para mim e diz, olha, você é herege. Então vocês podem ter ouvido já isso, alguém falando. Agora, aí vem na minha mente, herege baseado em quê?
Porque, para mim, a heresia é aquilo que fere uma doutrina clara, um ensinamento claro na própria Escritura. E Escritura eu tenho como, primeiro, Tanar, que os cristãos conhecem como Antigo Testamento. E, segundo, os escritos nazarenos, que é a Aliança Renovada, que vai de Matitiarro a Apocalipse, ou Risaion, ou Rit Galut, como vocês queiram chamar. Então, nessa perspectiva, feriu ali heresia. A apostasia começou, segundo o que Paulo fala lá, vai ter a apostasia. A apostasia acontece justamente no cristianismo dos concílios. Daí, as pessoas que quiser seguir, aí não é comigo. Para mim, eu instruo, eu mostro a perspectiva, eu mostro. E isso os rabinos dizem claramente. Eu falo e vocês decidem. Né? Porque quem vai converter é o Espírito. Mas o que eu vejo é que quando alguém respeita a sua opinião, normalmente ela não altera a voz. Então, se você disser assim, eu não acredito que Yeshua é o Mashiach. Aí você vai dizer, por quê? Não alterou a voz. Mas alguém quando diz assim, como assim? Aquela inchou. É o ego inflado. Ego é a palavra eu, em grego. Então, ego, tu tá me inflado. Venham pro debate. Sabe? Aquela coisa de... Então, assim, para mim, isso é irrelevante. Títulos é irrelevante. No Talmud vai dizer assim, se você não... Eu estou parafraseando. Se você vê que não tem alguém para começar, para liderar, seja você esse líder. Isso está escrito no Talmud. Então, no Talmud é um livro de 72 volumes. Aí alguém chega para você e diz assim, está escrito no Talmud. Aonde? Que tratado? Entendeu? Que passuque? Vai ter que dizer lá o número maior, que no Talmud não é versículo. Né? Qual é o parágrafo? Que são vários parágrafos. Então, no cefaria.org, eu dou aula por ali. Então, é muito bom você pegar ali e ler. Então, uma pessoa chega e quer dizer que Yeshua é o Messias, amém? Ele é. A pessoa discorda, não tem problema. Você vai discutir com uma coisa que você sabe que é verdade, que um dia ele vai mostrar. Não precisa. Mas daí alguém chegar e dizer, você não está fazendo techuvá. Esteja pronto para os críticos. É os críticos. Você não é nazareno. Por quê? Porque não bate com esse daqui. Olha, depois dessa fase que o Eterno falou comigo, o próprio Eterno me levou para rabinos. Eu conheci em grupos e falei com ele pessoalmente. E ele disse, é assim. E nenhum deles estavam negando Yeshua. Nenhum. Mas no YouTube, depois que eu já estava bem esclarecido o que era, no YouTube foi o Tzadok. E como eu, no passado, fiz uma faculdade, não curso, eu tenho um reconhecimento pelo MEC, inclusive. Eu só estou dizendo isso, não por mérito, para me gabar, nada disso. É para que vocês tenham noção do que eu vou dizer. Então, eu sei o que é unicismo. Não precisa ninguém dizer o que é unicismo para mim. Eu sei o que é unicismo. Eu sei de onde vem reencarnação. Eu sei. Modesta parte, Kadosh Baruhu só firma cada vez mais. Então pode acontecer que um messiânico, um nazareno, ele queira dizer que acredita em reencarnação. Eu não vou criticar essa pessoa. Mas eu não acredito. É requisito para mim, para fazer parte desse grupo, acreditar nisso? Não, não é. Entenderam? Então, tenho maturidade de ver o contraditório. Eu
pessoalmente, não preciso de debate, não preciso que ninguém diga que eu sou, que eu sei quem eu sou. Agora, se perguntar, quem é você? Eu sei dizer quem eu sou. Agora, você não é o nome, você não é a posição, você não é o título, mas quem é você? É esse daqui que eu quero dizer que você responda. Agora, sua fé é algo particular. Digamos que todos os princípios principais, os pontos principais, você segue, você está ali. Eu não acredito em Trindade. Eu não acredito na divindade do Messias. Respeito quem acredita. Mas eu não acredito que Yeshua é um homem comum. Não tem condição nenhuma de dizer que Yeshua é um homem comum como qualquer outro. Não tem. Os rabinos messiânicos nazarenos que eu conheço dizem a mesma coisa. Mas daí dizer que o Eterno encarnou em Yeshua, aí é heresia. Por quê? Porque o que diz que se fez carne é a Davar, o Logos. E aí, se você for fazer uma comparação textual, ela é a palavra. É a palavra que se faz carne. E o que é a palavra? A palavra é a Torá, a palavra é a sabedoria. E um dos princípios das interpretações ali de Provérbios, Michelei 8:22, o mais forte, mas não exclui, é me possuiu no princípio. Eu fui a sua aluna, então Yeshua aprendeu com o Eterno. De qualquer forma, não encaixa. Não encaixa, mas não descartam os PhDs na gramática, não descarta a palavra criar. Não descarta. Inclusive tem um programinha, né, que eu não vou falar, mas ele traz a estimativa e tudo mais, né? É uma palavra grega. E é muito bom, agora é pago. Você podendo pagar é uma boa aquisição. Então, para que vocês entendam que na caminhada de Techuvá vai aparecer muita gente assim. Estão em Hanukkah, guardando Hanukkah, fazendo as orações, e faz 8 anos. Fez, né? Ontem, dia 19/12/2025. Então, quem não sabia é porque não está perto ou não liga. Porque já sabe que eu não como carne de porco, não como salsicha, não como camarão. Então, como é que vai ser isso? Como é que uma pessoa diz ser cristão e não faz isso daqui? Então, eu não sou cristão. Agora, os cristãos atuais são dos concílios, não são da Bíblia. Nenhum deles pratica a Torá. Comem tudo, come tripa, come essas comidas que é suja. Agora, comida para o judeu fala de santidade. Se vocês quiserem ouvir mais um pouco o papo com o Rocha aqui, vocês falem um pouco sobre isso. E aí, num papo, a gente pode falar ao vivo até. Eu posso fazer esse quadro aqui. É um quadro mais para vocês terem um esclarecimento que, de um lado cristão, tem divergências teológicas, mas tem pontos em comum. E no lado judaico também. Então, as pessoas, eu vejo muito dizendo, são divergentes. Não existe uniformidade em nada. O Eterno, ele trabalha do diverso para o centro. Sempre a variedade para o centro. Então, ele vai dizer, tem 3 opiniões. Uma de uma pessoa, a outra e a certa. Soma as duas e procuram a correta. Shalom, shalom.